Você já se sentiu ignorado por alguém que deveria ouvir você? Já imaginou como seria viver em um mundo onde todos falam, mas ninguém escuta o que realmente importa? Esse é o começo da história de Caio, um menino que por muito tempo foi visto apenas pelo silêncio que carregava, e não pela melodia que vivia dentro dele. Quando uma psicóloga escolar o observou pela primeira vez, não viu comunicação, interação ou desempenho adequado. Ela anotou, avaliou e concluiu: não há muito o que fazer, mas havia. Só que ela não escutou. E quando todos pensaram que Caio não se expressava, ele já cantava, quieto, para si mesmo, no canto da sala. E o que aconteceu quando finalmente alguém decidiu prestar atenção? Foi ali que tudo mudou. Hoje, vamos contar a história de um menino que não gritava, mas emocionava corações com uma única canção. Se prepare, porque essa história não é só sobre autismo. É sobre ver além, ouvir com o coração e entender o que está escondido no silêncio. Caio tinha 7 anos e um olhar que fugia dos olhos das pessoas, mas que encarava o teto da sala como se conversasse com outra dimensão. Morava com a mãe, Dona Luciana, e o avô, que era músico aposentado. A casa era simples, cheia de desenhos nas paredes, a maioria feita por ele. Rabiscos que não faziam sentido para quem via de fora, mas que, segundo a mãe, eram os mapas secretos de Caio. Desde muito pequeno ele se mostrou diferente. Não falava muito, evitava barulhos e sempre que ficava sozinho, fazia algo curioso. Cantava bem baixinho para si mesmo. Não era uma canção inteira, eram fragmentos, tons, notas curtas, mas tinha algo ali, uma emoção difícil de explicar. No ambiente familiar, Caio era mais solto. Ele não usava frases longas, mas tinha gestos delicados e parecia entender o mundo de uma forma completamente diferente. Quando estava calmo, ficava por horas com o velho teclado do avô, apertando as teclas lentamente, como se testasse os sons do universo. Na escola, no entanto, tudo era mais difícil. As outras crianças não o entendiam. Os professores, mesmo os bem-intencionados, se perdiam em como incluí-lo nas atividades. E os relatórios acumulavam palavras duras, dificuldade de socialização, resposta mínima a estímulos, comportamento evasivo. Caio não participava das apresentações, não respondia nas rodas de conversa e passava os intervalos andando em círculos, murmurando melodias. E foi ali, naquele ambiente confuso, que a psicóloga da escola foi chamada para intervir. A mãe, preocupada, compareceu à primeira reunião com esperança, mas saiu de lá em silêncio. A profissional disse com todas as letras: ele tem um diagnóstico claro de TEA. Mas honestamente, acho que a gente precisa ser realista sobre as limitações. Caio não responde, não se conecta. Não adianta insistir em atividades que exijam expressão. Vamos focar no básico. Dona Luciana, porém, não concordava. Ela conhecia o filho, sabia que ele sentia, sonhava e, acima de tudo, ouvia música. Mas como provar isso num mundo que só ouvia palavras? Na semana seguinte àquela reunião, a mudança foi sutil, mas dolorosa. Caio continuava frequentando as aulas, mas foi discretamente retirado das apresentações coletivas, das atividades com música, dos trabalhos em grupo. A justificativa era sempre a mesma: para evitar frustrações. Aos poucos foi ficando ainda mais isolado. Ele era o menino que não falava, aquele que a professora não chamava para responder, o que os colegas já nem tentavam mais incluir. Mas a dor maior estava em casa. Dona Luciana passou a viver com um sentimento ambíguo, amor imenso e uma frustração silenciosa. Ela via o filho cantarolar sozinho, encostar o ouvido no piano do avô e pressionar cada tecla como se procurasse um segredo. À noite, às vezes, ela o ouvia cantar baixinho, afinado, doce, emocional. Mas não conseguia fazer com que ninguém mais visse isso. E por mais que insistisse com a psicóloga da escola, a resposta era sempre a mesma: Luciana, isso não é canto, são estereotipias sonoras, parte do transtorno. Não crie expectativas irreais. Mas Luciana sabia, sentia. Aquilo era música, era expressão, era Caio.
A frustração começou a se acumular como uma tempestade contida. E Caio, sem saber, estava sendo empurrado para o fundo de um mar onde ninguém mais mergulhava com ele. Até que um dia, algo quase mágico e totalmente inesperado aconteceu. Foi numa tarde comum, enquanto a turma se preparava para uma aula especial. Um grupo de alunos estava ensaiando para uma apresentação de Dia das Mães, e um dos meninos foi brincar no teclado antigo da sala de música. Apertou algumas teclas desordenadas, riu e disse: "Esse negócio nem funciona direito." Caio estava por perto, como sempre quieto, afastado, mas naquele dia ele se aproximou, sem avisar, sem pedir. Ele apenas sentou-se ao lado do teclado, esticou os dedos miúdos e começou a tocar. Não era uma música conhecida, era algo dele, uma melodia suave, hipnotizante, uma sequência de notas tocadas com tanto cuidado que a sala, aos poucos, foi ficando em silêncio. Um professor que passava pelo corredor entrou e parou. Caio não olhou para ninguém, estava em transe, mas naquele momento, sem script, sem orientação, sem atividade dirigida, ele falou com o mundo da única forma que sabia, através da música. Foi a primeira rachadura no julgamento que o cercava, mas a transformação só estava começando. No dia seguinte ao pequeno episódio na sala de música, a professora responsável comentou com a direção: "Eu não sei se foi coincidência, mas o Caio tocou uma melodia, de ouvido, e foi bonito." A coordenadora, que já tinha arquivado mentalmente o caso Caio como difícil e encerrado, respondeu com ceticismo: "Bonito para os nossos ouvidos ou para o dele?" A dúvida pairou, mas mesmo assim, a direção resolveu observar, discretamente. Na aula de música seguinte, deixaram o teclado ligado propositalmente, bem perto de onde Caio costumava se sentar. Afastado, perto da janela, e mais uma vez ele se aproximou, hesitante, como se pedisse permissão ao silêncio. Pressionou uma nota, depois outra, criou sequência, fez pausa. Era como se sua mente ouvisse algo que ninguém mais ouvia e traduzisse em som. A professora de música ficou paralisada. Ao final da aula, chamou a diretora e disse: "Isso não é aleatório, isso é musicalidade, e das boas." Mesmo com relutância, a escola decidiu envolver a mãe. Luciana foi chamada para uma reunião, mas dessa vez não para ouvir críticas, e sim um convite. "Queremos que o Caio participe da apresentação do Dia das Mães. Ele não precisa subir ao palco, mas talvez, se ele quiser, poderia tocar algo no piano, como ensaio, só para os professores." Luciana, com os olhos marejados, apenas respondeu: "Ele canta." Ninguém nunca quis ouvir. Silêncio. 2 semanas depois, um pequeno ensaio foi organizado. A escola manteve o ambiente discreto. Poucas pessoas na sala, sem pressão. Caio entrou com passos tímidos, segurando uma folha na mão. Era uma música que ele mesmo tinha criado. Uma sequência de palavras simples, mas emocionantes. E com melodia. Ele sentou no banco, ajustou o microfone como já tivesse feito isso 1000 vezes, e começou. Cantou com a voz baixa, mas afinada. Cantou com o corpo imóvel, mas a alma inteira vibrando. Cantou como se estivesse finalmente sendo ouvido. A psicóloga estava lá, aquela que disse que não era canto. E naquele momento, ela tirou os óculos devagar, encostou na cadeira e não disse nada, porque Caio cantava, e cantava como se cada palavra fosse uma lágrima guardada por anos. No final da apresentação, o silêncio falou mais do que qualquer aplauso. O menino que, até pouco tempo atrás, era chamado de caso perdido, tinha acabado de ensinar algo a todos. O auditório da escola estava iluminado, com cadeiras organizadas em fileiras perfeitas e um palco simples no centro. Era o Dia das Mães, e como em todos os anos haveria apresentações de dança, poesias, músicas, corais, mas ninguém esperava o que viria daquela criança que até pouco tempo era considerada inacessível. Caio não estava na lista oficial de apresentações. O nome dele não aparecia no programa. Foi uma decisão da escola para evitar frustrações. "Vamos ver como ele reage no momento", justificaram. Mas nos bastidores, Luciana segurava a folha com a música impressa. Tremia levemente.
Não por medo, mas por acreditar. Quando o microfone foi aberto para participações espontâneas dos alunos, algo aconteceu. Caio se levantou. Não houve pedido, não houve empurrão. Ele apenas caminhou, em silêncio, com a folha em mãos e os olhos focados no palco. A coordenadora arregalou os olhos. A psicóloga quase se levantou da cadeira. A mãe parou de respirar por um instante. Ele subiu os degraus devagar, ajustou o microfone, como já havia feito nos ensaios, e começou. Essa é uma música que eu fiz para quando eu não conseguia falar. A frase cortou o silêncio como uma lâmina afiada, e então ele cantou. A letra dizia: quando ninguém escuta, eu canto para dentro. Minha voz mora escondida, onde tudo é mais lento. Quando o mundo é barulho, eu sou só melodia, porque a paz que me falta, eu encontro na harmonia. As palavras, simples, atingiam fundo. A afinação, sutil, mas sincera. A emoção, incontestável. No meio da música, uma mãe começou a chorar. Não era Luciana, era outra. Uma mãe de outro aluno, talvez lembrando do próprio filho, que também tinha dificuldades. O olhar da plateia mudou, de surpresa para reverência. Não era mais o menino autista, era um artista, um contador de sentimentos. E no fim da apresentação, não houve aplausos imediatos, porque ninguém conseguia se mover. Era como se Caio tivesse puxado algo lá de dentro de todos, aquele lugar que ninguém costuma olhar com atenção, e devolvido em forma de música. Quando o primeiro aplauso veio, foi como um trovão, uma catarse. Caio não sorriu, mas abaixou levemente a cabeça, como se dissesse: agora sim, vocês me ouviram. Luciana subiu ao palco, o abraçou em silêncio e chorou nos ombros dele. Naquela tarde, ele não deu apenas uma apresentação, ele deu uma lição, daquelas que nem os melhores professores conseguem ensinar. E ironicamente, ou poeticamente, a psicóloga que havia desistido dele fez questão de anotar o nome da música. Eu canto pra dentro. Quantos Caios existem por aí, hoje, nesse exato momento, sendo rotulados, ignorados, silenciados? Quantas vezes um diagnóstico vira uma sentença? Quantas vezes um comportamento atípico é visto como desafio e não como linguagem? A verdade é que Caio nunca precisou melhorar para ser ouvido. A escola só precisava escutar de verdade, porque existem vozes que não gritam, elas sussurram, cantam baixinho como ele, e muitas vezes são essas que mais precisamos ouvir. No Brasil, dados recentes apontam que quase 70% dos alunos autistas já sofreram algum tipo de exclusão ou preconceito dentro da escola. Isso mesmo, o espaço que deveria ser de acolhimento ainda é, muitas vezes, um campo de invisibilidade. Mas a história de Caio nos lembra que o autismo não é ausência de capacidade. É uma forma diferente de existir, de sentir, de expressar. E quando damos espaço para que esses estudantes mostrem quem são, o que descobrimos não são limitações, mas mundos inteiros, com sons, cores, talentos e, principalmente, com algo essencial para ensinar a todos nós. Hoje, Caio, sim, aquele menino que a psicóloga achou que não tinha potencial, é convidado para rodas de conversa sobre inclusão em outras escolas. É mentor musical de projetos de educação inclusiva. E o mais bonito, ele dá palestras para professores. Isso mesmo. Hoje ele ensina os que um dia não souberam ensiná-lo. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que uma criança é difícil, é desligada, é inútil, lembre de Caio e pergunte: será que o problema está nela ou na forma como a olhamos? Porque toda criança tem uma música dentro de si. Algumas só precisam de silêncio e de alguém que esteja realmente disposto a ouvir.